É, gente, Game of Thrones acabou. Tem um monte de gente que detestou o final, deve ter alguém que deve ter amado, mas a grande maioria tá só tentando entender tudo o que aconteceu. E tudo isso só é possível porque esses personagens prenderam a gente por anos e anos a fio. Só que a história podia ter sido bem diferente. Vazou na internet uma carta em que o criador da história, o George R. R. Martin, contava qual é a primeira versão dele dessa trama. E, queridos, não tá parecido com o que a gente viu, não. Eu vou contar tudo pra vocês depois da vinheta. Lá na década de 90, antes de sequer uma pessoa ouvir falar de Westeros, o George R. R. Martin não era esse grande gênio criador de Game of Thrones que a gente conhece. Ele era um escritor que estava tentando vender o seu trabalho. Por isso, ele escreveu uma carta para tentar explicar para as editoras o porquê ele acreditava que Game of Thrones seria um sucesso. Nessa carta, que era enviada junto com um dos primeiros manuscritos, ele contava um pouco do futuro dos personagens. Eis que tudo mudou. Logo no começo da carta, o George fala: olha, gente, eu não sou daquele tipo de escritor que só consegue escrever quando já sabe o final. Muito pelo contrário, viu? Eu gosto mesmo de não saber o que vai acontecer, porque aí eu vou mudando a história, senão eu perco o interesse e fica tudo chato. Sabendo desse método de escrita dele, fica mais fácil entender porque as coisas estão um pouco diferentes. Entretanto, ele fala uma coisa que de fato acontece. Ele explica quais são os 5 personagens que ele acredita que são os mais importantes da série. Nessa carta, o George diz que a história de Westeros vai girar em torno dos seguintes personagens: Arya Stark, Tyrion, Daenerys, Jon Snow e Bran. Apesar da Sansa ter ficado de fora dessa história, e eu já vou te explicar o porquê, é inegável que esses personagens duraram até o fim e que tiveram um papel importantíssimo pra trama que a gente acabou vendo até na televisão. Porém, as coisas começam a mudar logo de cara. Segundo George, logo no começo da história, a Sansa ia engravidar do Joffrey. Mais do que isso, ela ia trair a família Stark e ia se arrepender profundamente disso no futuro. A gente sabe o que se arrepender profundamente significa em Game of Thrones, né? Ela não ia durar até o fim da história, e é por isso que ela não está entre os 5 personagens principais que a gente ouviu falar. Mesmo nesse primeiro rascunho, o Ned Stark e o Robb estavam fadados à morte. Só que depois da morte deles, bebês, quem iria pro Winterfell era o Tyrion, e ele ia botar fogo em tudo. Outro personagem que ia ter uma mudança meio drástica nas suas motivações era o Bran. Nesse primeiro rascunho, o personagem só ia atrás da magia para tentar recuperar os movimentos das pernas. Essa era a única motivação dele. É isso mesmo, nada de eu já sabia que tudo isso ia acontecer quando ele vira rei. Nessa versão, o George imaginava que, enquanto Ned era decapitado, a Catelyn, a Arya e o Bran também estavam em King's Landing. Eles iam até conseguir escapar, e quando descobrissem que o Winterfell estava tomada pelo Tyrion, eles iam fugir para o único lugar que eles sabiam que tinha alguém conhecido: a muralha. Na carta, o George especifica que tanto Jon Snow quanto o Uncle Benji estavam na muralha esperando eles. Só que aí ia ter um problemão. As regras seguidas pela Night Watch não iam permitir que a família Stark ficasse lá na muralha. O George diz que o Bran ia ficar puto com a situação e que isso ia abalar para sempre a relação dele com Jon Snow. Ele não especifica como a Catelyn ia se sentir, mas diz que a Arya respeita a decisão. E aí, querido, a coisa começa a ficar bizarra de verdade. O George diz que nessa hora a Arya ia perceber que, na verdade, ela é apaixonada por Jon Snow. E não ia ser passageiro não, viu? Ele diz que essa história de amor ia seguir até o fim da saga. E que só ia mudar quando a gente descobrisse qual era a verdadeira família do Jon Snow. Muito provavelmente aí ele já tá falando alguma coisa sobre esse sangue Targaryen aí, que ele e a Arya não seriam irmãos. Faz até um sentido se for o que ele estava imaginando, mas ele não entra nos detalhes e não dá pra afirmar que essa história de Aegon já estava pré-estabelecida desde essa primeira versão aí. Como eles não são permitidos a ficar ali, a solução encontrada é deixar a família Stark passar pela muralha e tentar a vida do lado dos selvagens. Não dá muito certo pra Catelyn Stark, porque nessa versão ela é morta pelos White Walkers. É até difícil saber o que ia ser mais trágico, isso ou o casamento vermelho do jeito que foi. Enquanto isso, lá em King's Landing, a coisa também ia estar uma confusão. O Tyrion ia conseguir articular ali pra tirar o Joffrey do poder. Só que nisso, o Jaime ia ficar maluco. Ele ia aproveitar que o filho tinha saído fora do poder e articularia um plano que ia colocar ele mesmo ali no Trono de Ferro. Só que para não rodar por conta dessas mortes, o que o George diz é que o Jaime jogaria a culpa no Tyrion. Sabe aquela cena bonita que a gente viu do Tyrion inconsolável, que ele tinha perdido o melhor amigo dele ali com as pedras, batendo o tijolinho ali?
Pois é, não ia ser bem assim. Essa amizade não ia ser tão forte como a gente tá imaginando. Pra não morrer, o que o George diz é que o Tyrion ia fugir, exilado. Mais ou menos como acontece depois do casamento que a gente vê. Durante essa vida aí de fugitivo, sabe quem ele ia encontrar? Arya Stark. E é isso mesmo, galera. O que ele diz é que, a partir desse momento, a gente teria um triângulo amoroso entre Arya Stark, Tyrion e Jon Snow. A males que vem pro mal mesmo, viu? Porque, ainda bem que essa história não continuou. Imagina a desgraça que ia ser esse triângulo amoroso. Tinha gente incomodada com Jon Snow pegando a Daenerys, que era a tia dele. Imagina a minha irmã. O escritor não especifica o que ia acontecer depois disso. Tem um parágrafo na carta que fala sobre o futuro, mas que tá grifado e isso ainda não foi revelado. Tá tudo pretinho, assim. Quem sabe aí, agora que a série acabou, a gente veja isso caindo na internet. O que vocês acharam? Queria que a história tivesse ido mais pra esse lado e menos pelo que a gente viu? Ainda está inconformado que o rei é Bran o Quebrado? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber uma notificação sempre que a gente enviar vídeo novo e nos acompanhar sempre, por favor. Obrigado, viu? E até a próxima.